Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Hélio Ferraz da Costa e hoje eu vou abordar algumas correntes teóricas da psicologia. Psicologia hoje, principais correntes e psicologia da educação. A psicologia no século XX, diferentes correntes teóricas, diferentes visões de sujeito. A psicologia ganhou enorme expressão em centros acadêmicos na Europa e Estados Unidos. Esta expressão pode ser traduzida em muitas pesquisas, debates, oposições e circunstâncias. Isso fez com que a psicologia não tivesse se tornado e não é uma ciência com direção única ou com poucas direções de pesquisa. Aliás, nenhuma ciência o é. São diferentes as físicas de Newton e Einstein, as histórias dos marxistas e dos positivistas. 4 serão as correntes teóricas principais da psicologia no século XX, todas exercendo influência na psicologia da educação, conforme veremos no decorrer dessa narrativa. Behaviorismo, psicanálise, cognitivismo e humanismo. É importante ressaltar que o interacionismo, como fundamento para o desenvolvimento humano, será considerado por todas essas correntes, porém, cada uma a seu modo, e dando mais ênfase, ora para explicações inatistas, ora para explicações empiristas, mas nunca apenas uma ou outra. Visão behaviorista. As ideias mecanicistas e empiristas exercerão expressiva influência nesta visão. John Watson, 1878 a 1958, psicólogo americano, é o fundador do behaviorismo. A ciência da consciência de Wundt, conforme estudamos anteriormente, foi criticada por Watson por razões que comentamos, relativas à impossibilidade de se considerar a introspecção como um método cientificamente válido de coleta de dados. Numa perspectiva positivista, as percepções que as pessoas têm de si mesmas não podem ser testadas e reproduzidas objetivamente, de modo que todos possam observar. Outro argumento de Watson se referia ao valor real de se determinar as partes, sensações das percepções. Tudo o que a psicologia introspectiva foi capaz de contribuir resume-se à assertiva de que os estados mentais são formados de vários milhares de unidades irredutíveis, como o avermelhado, o esverdeado, o frio, o calor e congêneres. Quer haja 10 ou 100 mil sensações irredutíveis, admitindo-se sua existência. Não faz a mínima diferença para aquele corpo organizado de dados do mundo todo a que chamamos ciência. Para que a psicologia fosse respeitável, seria necessário fazer ciência sobre o comportamento observável e seus determinantes observáveis. Behaviorismo é o nome de uma corrente teórica da psicologia originado da palavra behavior, que em inglês significa comportamento. Assim é possível encontrar em algumas obras a denominação comportamentalismo. As ideias básicas do behaviorismo são: cabe à psicologia estudar eventos ambientais, chamados estímulos, e os comportamentos explicáveis por eles, chamados respostas. O método de análise deve ser o de experimentação e observação, culminando em práticas descritivas, explicativas, preditivas, que é a previsão de respostas e estímulos, e de controle. O behaviorismo de Watson será chamado de behaviorismo metodológico. Porém, o behaviorismo mais conhecido e influente sobre a psicologia da educação será o behaviorismo radical de Burroughs Frederick Skinner. Pois Skinner, 1904 a 1990, renova o behaviorismo, flexibilizando-o de tal forma que fosse possível compreender
modos de comportamento para os quais a psicologia de Watson tinha limitações. Mas veja, nesse momento, que nossa intenção é apenas apresentar as correntes da psicologia do século XX, de modo geral. Assim, mais para frente, nos aprofundaremos mais ainda na psicologia behaviorista. A psicologia behaviorista, ela estuda o comportamento de todo animal. O homem é inserido nesse meio porque também é animal. Através de reforço positivo e de reforços negativos. Reforço positivo é uma recompensa que se dá, o reforço negativo seria o não reforçamento, não recompensar um ato indesejável. No adestramento, por exemplo, de cães, se utiliza muito o behaviorismo. A principal tese do behaviorismo é que seja um homem, um gato, um rato, um pombo, a partir do momento que ele tem um determinado comportamento e ele é recompensado, então ele volta a repetir esse comportamento. Isso é um princípio basilar no adestramento, por exemplo, de cães. E com pessoas também não é diferente. Se ele tem um comportamento inadequado e ele é recompensado, então você reforça, chamado estímulo positivo, você reforça esse comportamento inadequado. Ele foi recompensado e vai repetir esse comportamento indesejado. Ao contrário, então se você o repreende, entre aspas, não com agressão física, com espancamento, mas não recompensando aquela atitude, não estimulando aquela atitude, com certeza essa atitude não voltará a se repetir, seja um homem, um gato, um rato ou um pombo. O Pavlov também foi muito importante, né? Eu citei o Skinner, mas o Pavlov também foi muito importante na chamada psicologia behaviorista, ou que também é conhecida como psicologia comportamentalista, como eu disse anteriormente, do termo norte-americano behavior, que significa comportamento. É até interessante notar que nos livros, né, eles falam americanos, como se o continente americano se resumisse ao Canadá, aos Estados Unidos, à América do Norte. E na realidade, americano é todo aquele que nasce no continente americano. Então, esse foi o vídeo de hoje, né, que eu abordei a questão do behaviorismo. Eu falei de reforço positivo, reforço negativo e das compensações. E também ele trabalha com associação. Então, um determinado comportamento você associa a uma situação agradável, né, uma recompensa, e ele associa essa situação agradável ao procedimento, ao comportamento dele, e com facilidade ele voltará a ter esse comportamento. Isso é aplicado tanto ao homem como aos outros animais. E isso funciona. Eu acho que um dos métodos mais eficientes dentro da abordagem da psicologia é o behaviorismo. E a segunda seria a psicanálise. São abordagens muito interessantes. Eu sou Hélio Ferraz da Costa. Muito obrigado pela atenção.